Olá, graça e paz. O princípio da liderança do reino. Nesse momento estaremos falando sobre o princípio da liderança do reino. Então que você observe, pegue papel, caneta, para que você possa fazer algumas anotações, para que você possa entender como que funciona o reino de Deus e como que é o seu gerenciamento, para que nós possamos crescer e se multiplicar sobre a terra e termos esse domínio. Então nós temos que entender a respeito da liderança do Senhor, e nós temos que entender como que nós devemos compreender estes princípios do reino de Deus. Então fique comigo até o final. Você que está me acompanhando aqui pelo Facebook, compartilhe com outras pessoas. Você que nos acompanha aqui pelo YouTube, compartilhe e deixe o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe aí o seu like, compartilhe, comente e vamos juntos estar crescendo essa comunidade. Da mesma forma, você que nos assiste aqui pelo Facebook, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, compartilhe no mínimo para 3 pessoas, que juntos estaremos fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado e mais pessoas sejam alcançadas. Então você que não me conhece, meu nome é Valdair Gomes e eu quero neste momento trazer uma reflexão que irá abençoar e impactar a sua vida a partir de agora. Então espero que você me acompanhe, assista esse vídeo até o final, que você vai entender como que é importante nós estarmos buscando a presença do Senhor. Então quero que você observe comigo na palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia, você que está perto aí da sua Bíblia, pegue a sua Bíblia comigo e vamos estar lendo aqui um texto que se encontra em Mateus. Vamos estar fazendo aqui uma leitura. Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus capítulo 4, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Daí, pois, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia! Então, porque está próximo o reino dos céus. Então, por que nós estamos falando desse assunto? Porque hoje, para que nós entendamos o Evangelho, observe bem, muitos estão pregando o Evangelho errado. O Evangelho, entenda bem, o que Jesus nos disse? Se você for observar lá em João, no capítulo 3, esse mesmo Evangelho que Jesus prega é o mesmo Evangelho que João também pregou. Então, quero que você abra sua Bíblia comigo lá em João, no capítulo 3, só para nós estarmos, para a nossa forma didática, João capítulo 3. Olha só o que nós observamos, a mesma mensagem de Jesus, a mesma mensagem de João, a mesma mensagem de Jesus. Quando nós vemos a respeito disso, por que Jesus ele sempre fala a respeito da sua palavra? Então nós temos que estar entendendo muito a respeito desse assunto. Mateus. Mateus é o mesmo capítulo, só que um versículo anterior. Um versículo anterior. A pregação de João Batista, Mateus capítulo 3. É Mateus capítulo 3, versículo de número 2. A pregação de João no deserto. Ele disse assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então nós vemos a mesma mensagem de Jesus. Então esse é o Evangelho de Jesus Cristo, ou o Evangelho que Jesus pregou. É o Evangelho do reino. Então nós temos que abordar esse assunto nos dias de hoje, essa temática sobre o reino dos céus, para que nós possamos compreender a respeito da liderança nos dias de hoje. Então por que nós temos que falar sobre o reino de Deus?
porque essa é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus não foi falar sobre salvação. A mensagem de Jesus, ou seja, o propósito original de Deus, não foi falar sobre esse assunto. Não foi falar sobre o novo nascimento. O novo nascimento, nós vemos essa passagem em João, lá no capítulo 3, onde ele fala essa abordagem com Nicodemos. Então ele falou do novo nascimento, mas ele não enfocou sobre o novo nascimento. Então isso é muito importante, porque o novo nascimento, ele é a porta para a entrada do Evangelho, para a entrada do reino. Então o próprio Jesus falou sobre isso. Então, mas sempre o enfoque de Jesus foi o reino dos céus. Porque quando ele fala a respeito do reino dos céus, porque hoje os cristãos, eles enfocam no céu. Não é que eles estão errados de fazer isso, mas eles estão até orando, pedindo a Deus que leve logo eles para os céus. E principalmente nos dias de hoje, a qual nós estamos enfrentando algumas dificuldades, que é onde a maioria dos cristãos já quer que Jesus venha, já leva logo eles desse mundo, tire ele desse caos, e quem quiser que se vire. Esse é o dilema e a mentalidade, principalmente dos cristãos de hoje. Eles querem que Jesus venha, já pega logo eles, e quem quiser que fique aqui nessa terra, que se exploda. Essa é a comunicação que a maioria está passando nos dias de hoje. Mas observe bem, o que Jesus falou lá em João, no capítulo 17, versículo 15. Veja lá esse versículo para você ver. Então, se você está nos acompanhando, coloque aí nos comentários. Jesus, ele fez a sua oração. Eu sempre digo, qual que é a oração mais importante? E qual a oração ela será atendida? A minha ou a de Jesus? Em João, no capítulo 17, é a oração de Jesus. Ele orando, dizendo assim: Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo. Isso vai de contrário a tudo que nós temos aprendido nos dias de hoje. Então, essa oração de Jesus diz: Senhor, eu não peço que tire eles do mundo, mas que o Senhor os guarde do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse é o princípio principal de Jesus, nos guardar do mal, para que nós possamos implantar o reino dos céus através de Jesus, através das nossas vidas aqui na terra. Porque Jesus orou, ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, e ele expressou dizendo assim: Pai, que venha sobre nós o teu reino, que seja feito na terra como ela é feita lá no céu. Então observe bem, quando Deus fez o homem, lá em Gênesis no capítulo 1, ele fez o homem com um propósito. Qual foi o propósito principal que ele fez o homem? O propósito principal que Deus fez o homem não foi levar ele para o céu. Isso é muito importante, porque nós temos que entender, nós já fazemos parte dos céus. O céu é a nossa pátria, louvado seja o nome do Senhor. O céu já está garantido. Então, só que a maioria, eles têm que lutar para que isso... Então, eles têm medo de perder o céu aqui na terra, e eles já querem logo sair daqui. Eles não estão preocupados com seus familiares, eles não estão preocupados com vidas que eles têm que abençoar através dos seus negócios, através dos seus empreendimentos. Isso é muito importante. Então, através do seu gerenciamento, através da sua liderança, então nós temos que aprender que Deus nos criou para solucionar problemas. Então, esse foi o enfoque principal de Deus em criar a mim e a criar você. Foi para resolver um problema. Então, para que nós possamos crescer em liderança, nós temos que entender uma coisa. Nós temos que aprender a amar problema. Nós temos que aprender a amar problema. Mas, principalmente, a maioria dos cristãos de hoje, eles fogem de problemas. Eles fogem de comunicação ou de questões difíceis de ser resolvidas, principalmente dentro dos nossos templos, principalmente dentro da igreja.
A maioria foge e ela vai colocar na mão de Deus algo que eles deveriam resolver. É muito importante nós compartilharmos com Deus muitas coisas, mas tem coisas que Deus, Ele colocou colocou você em uma determinada posição para que eu e você possamos exercer liderança e resolver uma questão que Deus confia que eu e você podemos resolver. Mas você joga a bola para Deus e esquece de fazer o seu papel. Então, com Deus, nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso é muito importante, principalmente você que é líder, né? Você que é um líder, você tem que aprender isso. Então, vamos observar muito claro. Por que eu digo que nós temos, como servo do Senhor, que amar problema? Porque problema, ele traz consigo as recompensas. Ele traz consigo as recompensas. Então, eu sempre gosto de uma frase que diz assim, um inimigo, ele te dá em um dia o que um amigo não te dá na vida inteira. Então, o seu meio de promoções são as adversidades. O meio a qual você vai ser promovido são através de obstáculos, através de problemas que você soluciona para outras pessoas ou até mesmo para Deus. Aleluia. Então observe bem, o princípio da liderança. Então o princípio da liderança, primeiro, o princípio da liderança é o gerenciamento. O gerenciamento. Então eu e você, como estamos à frente de alguns departamentos, nós temos que aprender a gerenciar recursos. Mas só que a maioria dos líderes de hoje, eles querem aprender a gerenciar pessoas. Então nós temos que aprender a gerenciar os recursos que as pessoas têm, ou aqueles recursos que estão em nossas mãos. Porque se eu e você aprendemos a gerenciar o recurso, a habilidade daquelas pessoas, você vai aprender a liderar pessoas. Mas só que a maioria das pessoas, eles querem aprender a liderar pessoas, a criar seguidores, a criar servos e não a criar outros líderes. Então você cria um líder gerenciando o recurso daquela outra pessoa. Então você traz para fora aquilo de melhor que aquela pessoa ela tem essa habilidade para resolver. Então quando nós falamos de princípio de liderança, isso é muito importante para gerenciar recursos. Então, meus amados, muitas pessoas estão descartando pessoas que estão próximas delas, que podem ser muito úteis no seu ministério, que podem ser muito útil na sua caminhada, na sua empresa, seja qual for o seu segmento. Muitas pessoas estão sendo dispensadas e sendo que elas poderão ser muito úteis, mas como a maioria não aprendeu a gerenciar o recurso em que essas habilidades que essas pessoas têm, a desenvolver elas, porque a maioria, a melhor escolha que elas fazem é descartar estas pessoas. Então vamos lá. Por que eu falo sobre o princípio da liderança? Que é o gerenciamento. Então, nós temos que aprender a gerenciar primeiro a nós mesmos. Nós temos que aprender a nos gerenciar. Agora eu te faço uma pergunta. Como que você gerencia o seu tempo? Porque, na verdade, ninguém consegue gerenciar o tempo. Nós gerenciamos atividades que temos dentro do tempo. Aleluia. Então nós temos que aprender a gerenciar atividades dentro do tempo. Porque ninguém tem esse poder de gerenciar tempo. Por mais que nós usamos essa expressão, mas nós temos o poder de gerenciar atividades. Como que você gerencia o seu dia? Como que você gerencia a sua semana? Como que você gerencia o seu mês? Como que você
gerencia o seu ano. Porque muitas pessoas, elas fazem muitos projetos, planos para o ano seguinte, na virada do ano, mas o ano acaba e elas não cresceram em nenhum aspecto, se as suas vidas não ficaram ainda pior do que o ano anterior. Agora, por que isso acontece? Porque nós temos que aprender a gerenciar a nós mesmos. Como que nós gerenciamos isto? Gerenciando as nossas atividades no tempo, no dia, na semana, no mês, no ano. Então nós temos que aprender esse princípio de gerenciamento. Foi para isto que Deus te escolheu e te pôs sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Para que você exerça o domínio, para que você exerça o governo, não sobre pessoas, mas sim sobre as circunstâncias. Porque o próprio Jesus disse: ficai em Jerusalém, porque do alto você será revestido de poder. Aleluia! Porque este poder também significa o domínio. E domínio só acontece se haver um gerenciamento. Então quero que você observe comigo na Bíblia, no capítulo de número 2 de Gênesis, versículo de número 4. Capítulo 2 de Gênesis, versículo de número 4. Observe bem comigo o que diz a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo de número 4. Ou Gênesis capítulo 2, versículo de número 4. Olha só o que diz a Bíblia. Diz assim: esta é a Gênesis dos céus e da terra. Ou seja, Gênesis do céu e da terra. Como que funciona? Quando foram criados, quando o Senhor Deus criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Por quê? O Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Então Deus, ele tinha um problema. E ele criou uma solução para este problema. Deus criou uma solução para este problema. Então, qual foi a solução para este problema que Deus criou? Para cultivar a terra, ele criou o homem. Então, Deus, observe bem, então tudo que tem sobre essa terra, as circunstâncias, é para o homem dominar, é para o homem gerenciar esses recursos que Deus colocou sobre a terra. Então é muito importante que você compreenda isso. Esse é o padrão do reino de Deus. Então Deus, ele criou o reino, ele criou a terra, ele criou tudo, mas só que nada acontecia. Então, para que tivesse essa harmonia, essa organização, Deus ele criou o homem. Deus ele criou o homem para ter esse domínio do solo. Então, observe bem. Então, quando a Bíblia diz que não chovia, por que não chovia? Por que nada estava crescendo? Observe bem, nada estava crescendo. Nada estava se multiplicando. Porque Deus não tinha feito chover. E por que ele não tinha feito chover? Porque ele não tinha feito o homem. Porque o homem tinha que colocar ordem nas coisas. Ele tinha que colocar ordem nas coisas. Ele tinha que governar sobre as coisas. Então isso é muito importante que você compreenda. Esses é o princípio, os princípios da liderança. Gerenciamento. Então Deus colocou o homem para gerenciar as plantas, para gerenciar os animais, para colocar nome dos animais. Então, porque se Deus ele tivesse feito com que a terra, observe bem, com que a terra tivesse todo esse seja frutífero, como nós observamos, se não tivesse
um meio de organização, se tornaria um caos. Então observe bem. Então quando Deus ele fez a terra, ele preparou tudo isso, então nada cresceu, porque não tinha um gerente, não tinha ninguém para liderar, não tinha ninguém para governar. Então Deus ele estava com um problema. E para ele resolver esse problema, ele fez o homem. Então logo após ele ter feito esse homem, então observe bem o versículo de número 6 que diz assim, ó, capítulo 2 de Gênesis, versículo de número 6, diz assim, ó, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície da terra. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o que Deus fez? Deus ele plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Aleluia. Então Deus ele preparou tudo para mim e para você. Só para você gerenciar, só para você dominar, só para você organizar. Aleluia. Então o primeiro passo que Deus fez, falou para o homem, disse, agora você vai dominar. Agora você vai colocar nome nas coisas. Agora você vai ser frutífero. Agora você vai multiplicar. Aleluia. Então o princípio da multiplicação é a organização. Aleluia. Porque, meus amados, são muitas das pessoas, elas têm as suas vidas desorganizadas. Né? As suas vidas são totalmente desorganizadas. Então o seu padrão financeiro não importa. É o seu padrão financeiro. O que importa é a sua organização. Porque só você vai crescer em muitos aspectos, no seu ministério, na sua empresa, onde que for que você estiver exercendo, só cresce se você tiver uma organização. Se não souber organizar, nada vai para frente. Então isso é muito importante. Por que eu falo sobre esse assunto? Eu trabalhei em uma determinada empresa em que ali a minha chefe ela era desorganizada totalmente. Então eu vendo ali aquela desorganização, como eu trabalhava mais ali aproximado no RH, então ali no escritório, que nós dividíamos, então um dia eu cheguei para ela, eu digo, você quer produzir mais? Se você me der a liberdade, eu vou organizar a sua agenda e organizar o seu dia, para que nós possamos ser mais produtivos. Então assim ela me deu essa liberdade. Então eu comecei a organizar o que nós iríamos fazer no dia seguinte, antes de nós irmos embora, terminar a tarefa, antes de nós finalizar, eu já deixava tudo preparado, tudo escrito no mural, o que deveria ser feito no dia seguinte. E por incrível que pareça, nós fazíamos tudo isso na metade do tempo. Fazíamos todas as atividades na metade do tempo. Então, por quê? A organização ela é muito importante para a produtividade. Por que muitas pessoas não crescem? Porque falta organização. Elas não se organizam, não organizam o seu tempo. É totalmente desorganizada até na sua maneira de vestir. Como que você vai inspirar outras pessoas se nós não aprendemos a se organizar? Então, o princípio do crescimento para a liderança é organização. No gerenciamento é muito importante a organização. No gerenciamento é muito importante esses princípios. Então, se você está comigo até agora, então que você comece a pôr em prática. Pegue hoje um papel, pegue hoje um caderno, compre um caderno, pegue uma folha comum. Observe bem, uma folha comum como esta aqui, ó, uma folha em branco. Pegue uma folha em branco e comece. Ponha a sua semana, os dias da semana, os dias, e comece a escrever, a anotar o que você vai fazer no dia seguinte. Você vai ver que isso vai mudar a sua vida, vai mudar a sua rotina. Observe bem, por exemplo, aqui, ó, nessa forma, como que segunda, terça, quarta, quinta, você vai colocando aquilo que você vai fazer no decorrer da semana ou no decorrer do seu dia.
e comece pela tarefa mais importante, que você coloque por escala. Então você que é pastor, você que é ministro, organize a sua agenda e você vai ver que isso vai mudar a sua vida. Então isso não é simplesmente para quem é rico, para quem tem milhões no banco. Não, isso é para pessoas que querem crescer. Crescer espiritualmente em todos os aspectos. Isso nós chamamos de gerenciamento. Então o princípio da liderança do reino de Deus é gerenciamento. E dentro do gerenciamento vem a organização, vem o planejamento. Então tudo isso vem dentro do princípio da liderança e você não fica sobrecarregado, porque observe bem quantos animais Noé tinha que colocar nome. Quantos animais? Ele tinha que saber cada um dos seus nomes. Então por quê? Isso chama de organização. O gerenciamento, ele faz parte da organização. Então você vai ser mais produtivo, vai ser mais produtivo e você vai inspirar outras pessoas, porque elas vão ficar assim incrível. Como é que fulano de tal ele consegue fazer tudo isso em um espaço de tempo e eu que tenho maior tempo não consigo fazer? Então é muito importante que você, a partir de hoje, a tarefa de hoje que eu quero que você faça, empregue isso na sua vida. Comece a organizar a sua semana. Comece a organizar o seu dia. Então você vai ver que a sua produtividade ela vai aumentar e você vai entender o princípio da liderança, o gerenciamento. Você tem que aprender primeiro a gerenciar os seus recursos e você vai saber a gerenciar recursos das outras pessoas, as suas habilidades e desenvolver líderes para nossa atualidade. Então espero que você tenha compreendido o princípio para que você possa ser fecundo na terra. O princípio do reino de Deus, o propósito. Então ame problemas, mas tenha a solução. E a solução está em Deus para a sua vida. Então compreenda que Deus ele te criou para que você possa impactar outras gerações, dominando sobre a terra e sobre as adversidades e os recursos que Deus te deu. E está na sua mão e você ainda não aprendeu a usar. Que a partir de hoje, coloque isso em prática e multiplique sobre a terra. E exerça o domínio. Como nós vemos em Gênesis no capítulo 1, versículo 26. Olha só o que Deus disse. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis. Tudo Deus te deu para dominar. Então a partir de hoje, comece a gerenciar as atividades no seu tempo e você vai ver a mudança acontecer na sua vida. Então, um forte abraço, a paz de Cristo, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.